Nada mais tradicional assim do que iniciar esse podcast. A conversa já está bem legal, bem interessante. Mas eu sempre pergunto, peço para o convidado compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida profissional, o que te trouxe até aqui. Um conjunto de coincidências, Renato, na verdade. Para começar, eu não era para estudar Direito até 2 meses antes. Nós, aqui para dar um bocadinho de contexto aos nossos ouvintes brasileiros, em Portugal nós temos uma coisa que se chama os exames nacionais, que são para entrar na faculdade. E 2 meses antes de fazermos esses exames, passados não sei quantos anos, querendo ir para outra coisa, eu decidi que o que eu queria era fazer Direito. E pronto, e lá acabei por fazer Direito assim à última hora. Devido à contingência de só ter mudado de ideias 2 meses antes, não tinha feito parte dos exames nacionais que eram precisos para entrar em Direito. Ou seja, só podia entrar em 2 faculdades em Portugal. Escolhi a Universidade do Minho, entre as duas que podia, era a Universidade do Minho e a Universidade de Coimbra, não tinha os exames feitos para as outras, e por lá fiquei, gostei muito, de maneira que hoje estou a fazer lá o doutoramento. Depois, assim, digamos que nós vamos ganhando algumas preferências por aquilo que são as disciplinas da universidade, e confesso-lhe que eu gostava já da área das tecnologias, mas estava convencido, especialmente a área que eu trabalho hoje em dia, que é a área da proteção de dados, estava convencidíssimo, eu lembro-me até de comentar que eu nunca vou fazer proteção de dados porque vai toda a gente para isso agora e não há mercado para ninguém e isto não, vamos ter um excesso de profissionais. Hoje faço proteção de dados, posso dizer que precisamos era de mais profissionais que a falta de gente. Mas como é que mudei de ideias? Entretanto, depois de acabar o curso, eu fui diretamente para mestrado, que é uma coisa relativamente comum em Portugal. Mas decidi que queria ter uma experiência, não queria fazer só o mestrado. Especialmente durante a redação da tese, ou um bocadinho antes da redação da tese, queria ter uma experiência profissional para entrar no mercado de trabalho na advocacia dar-nos outra experiência, já com ritmos de trabalho, digamos assim. Ritmos de trabalho em escritório. Então vim trabalhar para uma coisa que se chama o Gabinete de Representação dos Açores em Bruxelas, que é, no fundo, o gabinete que representa os interesses da região autónoma dos Açores, que é uma parte de Portugal, uma região de Portugal, de onde eu sou natural, junto da União Europeia. O nosso trabalho, os Açores são uma área são uma região que tem muito turismo, muita agricultura também. Portanto, o meu trabalho não era necessariamente em tecnologias, mas coincidentemente calhou na altura em que o RGPD iniciou a sua aplicação, ou seja, maio de 2025, à volta de 25 de maio de 2018, desculpa. Não dizer as neiras, aqui. Calhou por volta dessa altura. Então estavam a acontecer muitos eventos, muitas iniciativas em Bruxelas à volta do RGPD e o próprio governo regional estava muito interessado na matéria, o que me obrigou a estudá-la e a participar nesses eventos e deu origem depois ao meu interesse, que quando comecei a minha carreira na advocacia, comecei imediatamente na área das tecnologias, especializei cada vez mais nas áreas de que falou. Eu trabalho mais em proteção de dados, cibersegurança, inteligência artificial, tecnologias emergentes, no fundo, se bem que já fiz outras coisas, direito do consumo, inclusivamente, que por regra em Portugal costuma estar encaixado nas áreas de prática que fazem tecnologias, mas no fundo um conjunto destas coincidências, destes acidentes de percurso que me levaram aqui. Como é que eu vim parar a Bruxelas, digamos assim, o último percurso? Ora, o primeiro acidente de percurso era já ter vivido aqui. As pessoas dizem que Bruxelas é uma cidade feia, não sei o que mais. Eu gosto de Bruxelas, acho uma cidade que é francamente agradável, chove, portanto, chove e está frio, isso efetivamente é complicado, mas é uma cidade que eu gosto. E é uma cidade que tem muito para oferecer, tanto a nível profissional como mesmo a nível pessoal, inclusive cultural. E como já tinha tido essa experiência de viver algum tempo em Bruxelas, não muito tempo, alguns meses, houve uma altura em que achei que o que faltava na minha carreira, no fundo, para ganhar novas perspectivas, era
uma experiência ou outra experiência no estrangeiro, desta vez especificamente na minha área. Então, pronto, comecei a procurar e surgiu a oportunidade de vir trabalhar para o escritório onde estou a trabalhar hoje em dia, um escritório relativamente prestigiado no contexto da proteção de dados, relativamente é um escritório prestigiado no contexto da proteção de dados. Não me estou aqui a acabar a mim, estou só a dar a devida conta ao escritório que de facto, e onde tenho efetivamente a oportunidade de trabalhar com profissionais excelentes de várias nacionalidades. Portanto, foi no fundo esta questão, digamos que só a vinda para Bruxelas, Renato, a última é que foi completamente deliberada. As outras foram um conjunto de felizes acidentes de percurso. Acho que até de forma geral, né, Thiago? Acho que quase todo mundo, a gente planeja sempre, mas a vida acaba encontrando alguns caminhos também pra gente, né, Thiago? É importante não ser inflexível também, Renato. De vez em quando a vida traz-nos algumas oportunidades. E que se nós temos um percurso muito delineado, eu quero fazer isto e só isto, acabamos por não agarrar essas oportunidades. Eu dei aulas durante algum tempo, ainda hoje dou algumas aulas, mas já não tantas como antes, porque dava aulas em Portugal. O meu vínculo à universidade é hoje uma coisa mais batida, mas durante o tempo que dava aulas, digamos, à séria, várias vezes por semana, gostei muito, acho que é uma experiência muito enriquecedora, as aulas na universidade, e era uma coisa que eu nunca tinha pensado fazer se perguntasse ao Tiago, que quando entrou no curso de Direito, se gostava de dar aulas, dizia, nem pensar, estar aqui a falar durante horas e horas e horas e horas. Portanto, devemos tentar manter uma mente aberta às coisas. Claro que há áreas em que nós, a partir de certa altura, sabemos que se calhar não nos encaixamos. Eu, por exemplo, aqui, sendo transparente, não acho que eu fosse um bom juiz. Não tenho a vontade, prefiro argumentar a decidir, digamos assim, e implica uma especialização mais ampla do que aquela que eu tenho. Portanto, coisa que à partida não acontecerá, mas nunca se sabe. Isto nunca podemos dizer nunca. Olha, mas te digo, Thiago, claro, eu não sou da área do direito, minha área é marketing e vendas, mas eu te digo que eu acho que quem decide é quem argumenta, hein? É também preciso, se bem que aqui vemos outro choque cultural. O judiciário no Brasil é mais interventivo do que pelo menos aquele que nós temos em Portugal. Tem um papel um bocadinho diferente, mesmo por questões de tradição jurídica que não interessam para nada agora, mas que são interessantes, não interessam neste contexto em específico. Há que sempre, e o juiz, quando toma uma decisão, quando assina uma sentença, um coletivo, um acórdão, acaba por argumentar também nela, porque tem de defender a sua posição para efeitos de recurso, inclusive para a posteridade. Mas é um exercício marcadamente diferente. Exercício de uma tentativa de imparcialidade que o advogado efetivamente não tem. O advogado deve defender os direitos do cliente, claro que tendo devida atenção por aquilo que é também o próprio interesse da sociedade, porque a advocacia não é uma prestação de serviços pura e dura, digamos assim, ou pelo menos tradicionalmente na Europa não é vista assim, e penso que no Brasil também não o seja.